Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Emanuel aqui pro nosso primeiro Fala Jovem. E é claro, se tem Fala Jovem, tem o Israel. Comigo aqui o Israel. Tudo bem, gente? Mas aí pro nosso primeiro Fala Jovem, que seja um primeiro de muitos Fala Amém, em nome de Jesus. A gente começou finalmente esse Fala Jovem. É um projeto que Deus deu pro nosso coração lá no Brasil, né? Lá ó, quando a gente começou quando a gente converteu, né? Foi assim algo maravilhoso que hoje está começando. E no Fala Jovem de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante nós jovens falarmos, que é escola. Não é mesmo? Tipo assim, por causa que a escola é um ambiente que você todo dia vai, você... Com certeza. Acho que a parte da sua juventude você vai pra escola, cara. Sim. Tem também a parte da faculdade, mas, tipo assim, é dos, não sei, 5 anos de faculdade, né? Não, tipo assim, os 5 anos de você já começa a escola e você vai até os 18, cara. Então... Praticamente... sim, juntando, né, tudo. Eu não sei quando começa as criancinhas começam a escola, mas é tipo assim, é praticamente a sua juventude inteira na escola. E é muito tempo. E a gente vai falar muito sobre esse assunto, sobre como ser um jovem na escola e táticas de evangelismo. A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Todos nós passamos pela escola, né? Todos nós, ou nós passamos, ou nós estamos numa escola. Provavelmente você que está assistindo, você deve estar numa escola aí, não sei, particular, pública, não importa. Nós estamos numa escola também, né? Sim, a gente está na escola da Oca. A Oca, né? A gente chegou vai fazer 6 meses. 6 meses aqui em outubro, dia 1 de outubro. Passou rápido, né? Passou rapidão. A gente está ainda numa escola de imigrantes pra gente aprender holandês, e então a gente se depara com todos os tipos de pessoas. Assim, é muita coisa, porque a Oca é em Kortrijk, aqui na Bélgica. Então como é que funciona a nossa escola? Ela é uma escola de imigrantes que recebe imigrantes do mundo, praticamente tudo que vai para a Bélgica, né? Ali naquela região tem várias escolas espalhadas aqui na Bélgica. Provavelmente, eu não sei se nos outros países tem, né? Mas tipo assim, a Bélgica é um país que chega muito imigrante. Chega muito imigrante, é a capital da Europa, não é? É a Bélgica. Capital. Então aí, enfim, então a gente tem assim muitos desafios e principalmente a gente está estudando com bastantes muçulmanos, né? Então isso tem 95% da escola é muçulmano, então é um desafio a cada dia. É algo assim que Jesus, ele tem cada dia mais, acho que assim, feito a gente começar a crescer, né? Vou fazer esses dois crescer. E assim, todos nós passamos pela escola, a escola tem seus desafios, né? Até mesmo esses dias, aí a gente passa por esses desafios, nós como cristãos, a gente tem o desafio da santidade, muito mais agora na escola. É um ambiente que a gente sabe que é um ambiente sujo, né? Que é um ambiente que realmente, se você não se posiciona ali, você se contamina. Mas também é um ambiente de portas, assim, muito abertas para o evangelismo, né? É tipo assim, na escola que a gente tá, por ser muito pessoal de muçulmano, Sim. Então é tipo assim, realmente um novo desafio que a gente nunca tinha passado por isso. No Brasil, cara, se você for perguntar pra, sei lá, 90 pessoas na escola, 80 vão falar que acreditam em Deus, né? Sim. Lá o negócio é totalmente diferente. Tipo assim, eu não tô falando que o pessoal do Brasil, tipo assim, os 90 vai ser o, tipo assim... firme, pode né? até acreditar em Deus, mas eu não tô falando que vai ser cristão. Sim. Mas tipo assim, você comparar com alguém que tá no... É diferente, né? É algo muito diferente, então é um desafio novo. A gente, tipo assim, na minha cabeça eu nunca pensaria que eu ia estudar todo dia com gente que vem da Síria, do Iraque, Palestina, da Somália, né? Palestina. Tem até um menino da Palestina na minha sala, né? E meu nome é Israel. E o cara, ele me ama. E são alguns desafios, né? E você vê assim, quando você tem o caráter de Cristo, quando você tá lá, as pessoas respeitam você, né? As pessoas, elas vêm assim e falam, cara, esse cara é diferente, tem alguma coisa, não... Então, assim, um dos desafios é até isso, né? Tipo, não tanto, mas o meu irmão, eu tenho o nome dele de Israel, é um testemunho também, né? Sobre que Deus deu o nome pra minha mãe, pro meu pai, que você chamaria Israel. E não tem nada de errado nisso. A gente tá numa escola, assim, que a gente, né, ora pro Israel e a gente sabe que é bíblico isso, mas que estamos no meio árabe ali, né? Num mundo muçulmano, é um novo nível. Na escola, acho que eu nunca vi
deve ter, provavelmente, mas eu nunca vi um muçulmano assim no Brasil. Se eu vi, foi muito difícil. Eu realmente nunca vi. E também tem essa questão, né, de, tipo assim, você ser o bom exemplo, cara. Porque, tipo assim, eu não tô me vangloriando, cara, mas, tipo assim, eu podia simplesmente, tipo assim, ficar com raiva dos árabes lá e falar, meu nome é Israel e eu quero que a Palestina seja extinguida ali, seja né? extinguida, eu tô nem eu só gosto de Israel, sabe? Não é aquela coisa de você compactar com aquilo, mas você também saber respeitar e estar firmado na rocha, né? Estar firmado no que você acredita e mostrar pra eles, olha, eu acredito nisso, cara. Sim, sim. E sempre, e também, tipo assim, eu acredito muito numa coisa, tipo assim, talvez a única Bíblia que a pessoa lê vai seja ser você, né? Principalmente agora os muçulmanos, né? Isso é realmente, né? Principalmente agora, no Brasil era tipo assim, acho que a maioria do pessoal da escola já tinha pelo menos pegado na Bíblia, já tinha lido algumas coisas, talvez não tivesse um conhecimento tão grande, mas já sabia alguns versículos, mas tipo assim, os muçulmanos, eu não acredito que, tipo assim, eles têm o livro dele, mas eu não acredito que eles não sabem quase nenhuma história de Jesus. De Jesus, né? E até a gente fala de alguns desafios que a gente enfrenta, porque, né, claro, a gente veio pra Europa agora, né? E a gente tá aqui há 5 meses estudando, mas a gente fez nossa base no Brasil, né, de escola, assim. A gente tá no final, praticamente vou terminar a escola daqui uns 2 anos, se Deus quiser. Israel daqui 2, 3 anos também. E como é que foi isso, né? A gente tá na escola e os desafios, a gente se converteu, assim, a gente que nasceu no lar evangélico e cresceu ali, mas a gente passou por um processo da escola, que é um processo onde você não conhece Jesus na escola e depois você conhece Jesus e volta pra mesma sala. Então, tipo assim, é 2 vidas que os caras falam, meu Deus, quem que é esse menino? Entrou outro. Tipo assim, eu lembro exatamente como é que foi o meu dia depois do revisão de vidas, cara. Tipo assim, eu tinha fechado um fim de semana, tipo assim, tava indo pro fim de semana, não sabia. Aí tipo assim, eu lembro que mandei uma mensagem lá no grupo nosso que a gente conversava. Gente, acho que era pra jogar, não sei, era pra alguma coisa que a gente ia fazer no fim de semana, mas eu, tipo assim, eu não vou poder ir porque eu vou num negócio de acampamento da igreja. E depois, segunda eu vou ficar sem celular e segunda a gente se fala. Aí, segunda. Segunda foi depois, né? Aí segunda, tipo assim, cara, eu voltei totalmente transformado e voltei pra aquela mesma sala, mas tipo assim, já demonstrando, tipo assim... Que você tava transformado, né? Aí foi passando o tempo e, cara, eles foram realmente vendo isso e... Isso, né? Tipo assim, eu fui realmente transformado. Eles agora sabiam o que eu acreditava, o que eu gostava, do que eu não gostava, e eu sempre falava com eles sobre isso. Isso, e realmente eu lembro um dia, até na outra segunda, tipo assim, passamos revisão, eu voltei na segunda, e aí eles falaram, a gente voltou com aliança e voltou com uma pulseira, né? E aí eu lembro que um menino perguntou pra mim sobre Jesus, eu falei assim, ele me transformou, vai pegar você também. Eu lembro que ele ficou misericórdia, assim, né? E um dos desafios muito grandes que a gente enfrenta quando você se posiciona cara, vou pregar o evangelho. E aí as pessoas vão zoar de mim. É um desafio, assim, que muita gente passa. Por exemplo, eu tenho um certo tipo de amigos e eu vou pregar o evangelho e eles vão fazer chacota de mim. Sabe o que eu vou falar pra você, gente? Deixa fazer. Eu tava vendo uma frase que o Billy Graham falou, a sua carne não liga pras coisas da eternidade porque ela não vai na eternidade com você. Exatamente. Então, tipo assim... uma das coisas foi que eu falo nesse vídeo aqui, ó, um pouquinho, então vocês podem ir lá, mas eu tinha 7 amigos, e aí a gente formou aqueles 7 amizades, eu converti e comecei a pregar pra eles. Então eu levava chacotinha, né, do pastorzinho. Eu sei, lá tipo assim, eu acho que não era algo, eu não espero que seja algo que eles me chamavam por mal, mas eles sempre me chamavam o pastor, o pastor. Eu, tipo assim, eu levava na boa, sabe? Sim. Na brincadeira, mas eu não sei a intenção, acho que não tinha intenção, mas mesmo se tivesse, isso não me afetaria, cara. E além das conversas que a gente sabe que as pessoas, não só meninas, mas meninas, as conversas que a gente sabe que não agrada o Senhor. As rodinhas de conversa. Não se acende na roda dos escarnecedores, né? Além de vários palavrões, várias coisas que você enfrenta no jovem, né, ali. E, que é um conselho, fuja do mal. É que nem José, eu tava lendo Êxodo 39,
E a gente vê que José foi levado à casa de Potifar lá e ele tem aquele momento com a mulher de Potifar, né? Que foi uma tentação de José e, assim, o que a Bíblia fala, eu tava lendo, e José evitava ficar perto dela. Então, tipo assim, ele recusava quando a mulher de Potifar seduzia ele, mas José também, ele evitava ficar perto dela. Sim. Então, uma das coisas é tipo assim... Cara, você tá na escola, primeiro você tem que saber uma coisa. Evite o pecado. Você não vai conseguir se isolar numa bolha, mas o que você conseguir evitar, evite. Não brinque de Sansão, né? Sim, tem esses dois exemplos, de José e de Sansão. Ele fugiu, ele evitava isso. E tem um outro exemplo que José é o exemplo que a gente tem que seguir. E tem um outro que a gente não deve seguir, que é Sansão. Sansão ficou brincando. Ah, não, se você... Qual que foi? A primeira? Era assim. Sansão, ele casou com a Dalila, né? Que era uma gentia. Aí ele ficava falando... Aí a Dalila falava, qual que é a coisa da sua força aí? Qual é o segredo da sua força? Qual que é o segredo? Aí ele ficava jogando com a Dalila, né? A primeira, eu não lembro agora muito bem a história, mas ele, tipo assim, ele jogou uma coisa, a Dalila foi lá e fez. Aí, tipo assim, naturalmente, acho que todo mundo ligaria. Opa. Ela não quer meu bem, não. Ela não quer meu bem, não. Ela quer algum mal meu. Mas aí ele ficou brincando. Aí ele soltou a verdade, achando talvez que ela não fosse fazer, né? E ela falou e fez. Então, tipo assim, é algo que... Cara, se você não conseguir fugir desse lugar, tipo assim, se você não, tipo assim, vamos dizer que você tá na sala de aula lá, você tá sentado no lado do seu amigo e você, tipo assim, tem que estar lá, né? Você não poder fugir, você pelo menos, cara, chama atenção, tipo assim, perto de mim não, cara. Tipo assim, você tem que mostrar para as pessoas que você não gosta disso. Eu recomendo, né, você sair, principalmente se tiver no intervalo. No intervalo. Você cai fora quando tiver um ambiente muito assim, muito... falando essas coisas de pornografia, palavrão, né? Você sai fora, vai fazer outra coisa, caminhar, vai beber água, né? Andar pela escola, né? Acho que o intervalo de toda a escola é assim, todo mundo fica liberado, então vai andar pela escola, vai conversando com Deus, vai conversar com outras pessoas que você sabe que não são assim. Mas se você realmente não poder fugir, você tem que, cara, chamar a atenção, tem que mostrar que você não gosta disso. Mostrar que você quer a santidade, você quer a Deus, e através disso as pessoas vão ver, nossa, ele é diferente. Tipo assim, eu quero perguntar pra vocês, quantas pessoas, pro público, né? Quantas pessoas, tipo assim, tipo assim, você viu, falou pra você tipo assim, algum amigo, algum conhecido além na escola, que, tipo assim, falou pra você assim, pô, não fala palavrão não, cara. Não fala não, cara. Não faz isso não, cara. Quantas pessoas? Eu queria perguntar isso pra você, cara. Já falou pra você, né? E é algo assim que a gente até falou isso porque ir na boa pra não criar inimizade, mas realmente se colocar, fala, a gente fez isso, né? A gente fala, olha, lá na escola era assim, eu e o Sael, os caras falavam palavrão do nosso lado, a gente falava, poxa, não fala palavrão do nosso lado não, por favor, tipo assim, se impondo, mas com respeito. E as pessoas, quando iam falar palavrão perto da gente, falavam, desculpa. Eu lembro do menino que falou, desculpa, eu sei que você é um menino de Deus, né, desculpa, né, eu falar essa palavra. Eu falei, não, tá tudo bem. Então você tem que se impor, porque você tem, não tipo assim, agressivo, mas que nem o Israel tá falando, se imponha, senão as pessoas vão impor as coisas do mundo pra você, assim, né? Primeiro você vai na amizade lá e se o cara que estiver falando isso desrespeitar você, ou você afasta dele, ou você começa no tom mais grosso, se ele começar a encher mesmo. Porque tipo assim, a gente tem que saber o nosso lugar, né? E não brincar de Sansão, porque Sansão é aquela coisa, aí você vai levando, tá tudo bem, é só um pouquinho, uma hora você vai brincando com aquilo e a pedra um dia vai rolar pra você e vai te levar no precipício. Então não brinque com o fogo, né? O fogo queima. É que nem brincar com uma bomba, você vai, vai jogando a bomba até ela explodir, cara. Uma hora ela explode. E aí o ruim é se ela explode no seu colo. E uma coisa na escola que você tem que escolher muito bem, e como a gente falou, a gente não pode, tipo assim, não dá pra fazer, tipo assim, não, vou tirar esse cara da minha sala e vou fazer isso. Às vezes não, mas o seu ciclo íntimo e quem você vai conversar mais, você pode fazer isso. Por exemplo, a gente quer falar dois tópicos, né? Primeiro é quem ser na escola e depois como evangelizar. Porque realmente a escola, ele é um campo aberto missionário, mas você também tem que saber quem você é, né? Nas escolas atualmente você tem que ser muito firmado para você não se perder, porque a escola tá virando um ambiente muito de perdição, muito palavrão. Você vê,
praticamente todo mundo lá fala palavrão, dessas brincadeiras aí pornográficas. Você tem que estar realmente firmado em Deus, tem que estar realmente firmado na rocha, né? A música do Alessandro Vilas Boas. Cara, se você não tiver firmado, cara, o pessoal vai te puxar. É que nem no Revisão de Vidas, Revisão de Vidas, né? O pastor Renato, aí se você estiver assistindo a gente aí, um abraço pro pastor Renato, lá no Revisão, e a pastora Tati também, lá no Revisão de Vidas, e, tipo assim, foi o pastor Renato, né? Subiu no banco, aí tinha outra pessoa embaixo. Aí ele perguntou, vamos dizer que a pessoa que tá aqui no banco é uma pessoa, uma cristã. E a pessoa que está lá embaixo, na cadeira, né? É uma pessoa que está no mundo. O que é mais fácil? Você puxar ela para Deus ou ela te puxar para o mundo? Tipo assim, é algo que você tem que estar muito firmado isso. Tipo assim, em questão de relacionamento mais íntimo, isso é muito difícil. Um relacionamento, né? Porque você tem que escolher muito bem as suas amizades, né? Sim. Uma das coisas na escola é muito legal você ter amizades lá, eu acho que a escola... Mas, cara, se você não tem amizades boas, é que nem um pouquinho de fermento leveda toda a massa, e as más companhias corrompem os bons costumes. Então, tipo assim, tá na escola, cara, procura gente que você sabe. Eu tenho quase certeza que tem gente boa na sua escola, que é cristão também. Procura esses caras, então, tipo assim, saiba quem você é, que nem meu irmão, seja firmado na rocha. Porque tem aquela história na Bíblia sobre a casa, né? O cara construiu a casa na rocha, veio os ventos, bateu as tempestades, a casa ficou firme. Mas tem outro lado também, que é, ele construiu na areia, veio os ventos, as ondas e levou a casa. Então você tem que estar firmado na rocha, construído ali, né? Firmado na rocha. Sim, e também tem... Então, eu acho que também, se você também não pode ser aquele cara que, tipo assim, fica na sua conchinha, você fica, tipo assim, só na defensiva. Eu acho que você tem que ser aquele cara, gente boa. Tipo assim, as pessoas perguntam, e o fulano? Nossa, fulano é gente boa, hein? Mas, tipo assim, no seu íntimo, né, no seu relacionamento entre amigos íntimo, cara, você tem que saber escolher muito bem, cara. Você tem que falar, tipo assim, aquele cara que sempre fala, bom dia, tudo bem? Chega na sala, bom dia, Deus abençoe você, Deus abençoe nosso dia aqui na escola. Seja aquele cara gente boa, camarada, mas tipo assim, você tem que saber se posicionar e o seu relacionamento íntimo você tem que saber se relacionar muito bem. Muito bom. E é aquela coisa pra não criar inimizades, né? Sim. Entre todos os problemas da escola, você tem que saber, tipo assim, se posicionar. Falar, não, Deus, eu quero algo real com você. Porque se você ficar deixando levar, você dá a mão, fala assim, não tem problema, eu vou ficar aqui. E não é tipo assim ser chato, mas realmente saber, eu não quero isso. E as pessoas vão te procurar, né? As pessoas vão falar assim, cara, esse cara tem alguma coisa diferente. E sobre tudo isso, se posicione, seja firmado na rocha. E agora outro assunto é que a sua escola é um grande campo missionário. Sim, nossa, imenso, cara. Tipo assim, as escolas, tipo assim, se você descobrir que as escolas é seu campo missionário, né? Cara, você vai ganhar muitas pessoas pra Jesus, cara. Tipo assim, sim. O que é a escola? Um monte de jovens reunidos que, tipo assim, a maioria tem um vazio no peito e esperando que você coloque essa peça que falta, que é Jesus. Exatamente, né? Você tem que... Você já tem Jesus. E, cara, você, tipo assim, você já tem Jesus, você já tem a vida eterna. Você já tem o caminho pra vida eterna. E, cara, você não vai querer distribuir isso para as pessoas aí que estão... O mundo, hoje, ele clama por Jesus. Exato. Eles estão chamando. Você vê todas as manifestações aí que estão acontecendo pelo mundo. Principalmente os jovens estão clamando por Jesus. Estão clamando, estão com sede, estão com fome. Então, você tem... É como você estiver num deserto. Você tem... Na sua mochila, você tem água. E, cara, você não vai distribuir essa água para as pessoas também, não? As pessoas estão passando sede, né? Elas estão com sede. Você tem uma mochila cheia de água, cara. Distribui. E é uma coisa, se você não se posicionar e fazer nada, é a mesma coisa. Não, se você ficar com medo, você vai começar a ser influenciado por aquilo. Porque às vezes você tá lá, mano, por que eu tô... Às vezes eu não quero estar na escola. Às vezes Deus te colocou ali pra você pregar, pra isso, você ser transformado. Pra você falar, não, eu não vou ter vergonha de falar de Jesus. E é assim, falar, não,
eu vou falar de Jesus aqui, é um desafio, isso te impulsiona a não deixar a sua fé e o seu amor por Jesus se esfriar, imagina, todo dia você tem que manter uma chama acesa, porque todas aquelas coisas ali estão ali para apagar a sua chama, e sabe, esses jovens estão clamando por Jesus, a juventude hoje clama por Jesus, alguém vai falar para você, mas você é um bobo, mas não tem nada a ver, irmão, ele tá clamando por Jesus, tá com um buraco ali, ele só tem que perder o orgulho e ver que realmente ele precisa de Jesus. E aí a gente tava vendo o Luca e a gente queria compartilhar isso, né? 3 passos para evangelizar. O primeiro passo é chamar a atenção. Chama a atenção da pessoa, fala alguma coisa interessante. Uma coisa que ela gosta. Exato. Tipo assim, um futebol. E o Flamengo hoje? E o Flamengo? E aquela coisa que tiraram o cartão vermelho, CBF, que a gente tá de olho, né? A gente tá vendo aqui. A gente tá na Bélgica, mas a gente tá acompanhando as notícias. Tá aqui, bom? É o Varmengo. Brincadeiras à parte, né? A gente ama os flamenguistas. Abraço pra todos os flamenguistas aí. Abraço pra nação. Mas, amém. Então chama a atenção da pessoa. E aí, você viu o Flamengo? Eu, tipo assim, se você não saber que ela gosta, tipo assim, vamos supor, no Brasil no verão é calor. Aí, tipo assim, com um exemplo que o Luca Martins tá falando no vídeo. Aí o Luca Martins falou, nossa, que calor, né? Aí pra uma mulher, aí a mulher falou, Aí, tipo assim, aí o Luca falou, Jesus podia voltar, né? Esse calor. Aí, tipo assim, aí foi desenvolvendo uma coisa pra ele pregar o evangelho. Exato, né? Então, e aí você fala, eu não sei se o cara é flamenguista, eu não gosto muito de futebol. Começa a falar um bom dia pro cara. Bom dia, você tá bem? Como é que você tá? Chega naquele aluno e fala, bom dia. Você viu as notícias hoje? Cara, ou qualquer coisa que você sabe que ele gosta. Então, puxa assunto com ele, né? Chama a atenção dele. Segundo passo deixa ele interessado. Por exemplo, você viu isso que tá acontecendo? Mas se bem que tem... que nem teve um dia que a gente tava aqui na Bélgica, teve um dia que eu fui ajudar um casal a mudar. E aí eu entrei na van, o cara é belga, tava com a filhinha deles. E aí a gente tava indo em direção à casa com as mudanças na van, né? Numa vanzinha grande. Aí o cara começou a fumar dentro da van ali, com as janelas abertas. Falei, meu Deus, misericórdia. E aí Jesus falou pra mim, fala de mim pra ele. E eu falei assim, como que eu vou falar de Jesus pra ele? Aí Jesus falou assim, então, pera, eu vou te dar uma estratégia. Aí ele falou assim, e Deus falou comigo, espera ele terminar de fumar. Aí o cara terminou de fumar, eu com a janela aberta, né, pra aquele cigarro sair, misericórdia. Então ele parou de fumar. E eu falei pra ele, você gosta de fumar? Tipo assim, uma pergunta meio boba, né? Você gosta de fumar? E aí ele, eu gosto. Tipo, ficou sem reação. O que eu vou responder pra esse cara, né? O que eu vou responder? Tô fumando aqui. Tô fumando, eu gosto, né? Ele falou assim. Aí eu falei pra ele, eu também tinha um vício. Aí eu contei a minha história. Falei, olha, eu passei por isso, por aquilo. Mas, cara, teve um cara que tirou todas as minhas vícios, me libertou, me redimiu. Esse cara, ele me fez de novo. E comecei a falar pra ele toda a transformação. Eu falei tudo que eu era, mas tudo que Jesus tinha feito em mim. Só que eu não falei Jesus. Então, deixa ele interessado. Por exemplo, deixa o cara interessado. Mas você sabia que isso. E fala alguma coisa da Bíblia, mas... Deixa ele perguntar. Sem ele falar de... curioso. Sem falar de Jesus, falando de Jesus, sem falar de Jesus. Aí ele, não, mas o que é isso? Aí deixa o cara interessado. Aí você fala, não, mas aconteceu isso. E isso, sabia? E aí tal. Aí no final, quando você tem toda a atenção dele, você fala, sabe quem? Aí eu falei pra ele, você sabe quem que fez isso? Ele, quem? E ele ficou tipo, quem que é? Aí eu disse pra ele, Jesus. Aí ele, eu falei pra ele, todo mundo deveria conhecer Jesus. Porque Jesus, ele muda a vida. Então, assim, 3 passos de evangelismo que a gente tava assistindo de manhã antes de ir pra escola. A gente falou assim, genial, cara. E muitas coisas, e como é bom você se posicionar na escola. Tem aquela coisa 007. Cara, não seja o 007, seja o 700. Cara, que todo mundo sabe. Eu lembro antes de eu conhecer Jesus, né? Aí tava numa situação, aí eu tipo assim, eu falei, eu sou evangélico. Aí as pessoas falaram, nossa, você é evangélico? E eu, tipo assim, até hoje eles ficam, nossa, cara. Que isso, né? Que é isso? Tipo assim, até naquele momento, mesmo eu não conhecendo a Cristo, eu fiquei, nossa, uma sensação ruim, sabe?
tipo assim, falam, nossa, eles não sabem que eu sou evangélico, que eu amo Jesus, né? Tipo assim, eles não... por causa que minha vida não tava mostrando isso, não né? estava, agora tá. Não estava mostrando isso, né? Isso, e aí a gente vê assim, o 007, pra quem não sabe, é aquele cristão na moita. E realmente que tá escondido. Aquele disfarçado. Hoje, se você chega na sala de aula, talvez tenha um cara que é evangélico ali. Um cara que ama, que não que assim ama Jesus, mas que é evangélico. Você fala assim, quem é evangélico? O cara levanta a mão e fala, se é evangélico, o cara fala palavrão e tu não seja essa pessoa. Jesus não quer sua vida dividida. Vai sair um Tintim até agora que a gente fala sobre isso, né? Sobre não ter uma vida dividida. Jesus não quer que você tenha uma vida dividida. Jesus quer que você seja inteiramente dele. E aí, quantas vezes, quando a gente posicionou na escola, a gente levou chacota, a gente levou isso, pessoas se afastaram de nós. Mas Deus tira as partes ruins para te colocar as partes boas. Então, tipo assim, na escola eu ficava sozinho, mas o que é isso que eu tava sozinho? Eu tava com Jesus, cara. Eu acho que, tipo assim, eu diria até que isso seria normal. Normal. Seria a normalidade. Você vê, tipo assim, em toda a história, sempre o povo de Deus foi perseguido por alguém. Lá, primeiro foi os egípcios, depois os romanos, aí depois os alemães, né? 1945. E, cara, isso é até hoje, cara. Então tudo isso é sobre... Assim, quando a gente começou a se posicionar, eu lembro um dia que tinha um menino na minha sala, eu não sei se ele tá assistindo, mas ele era meio contra isso, sabe? Ele não gostava muito e um dia ele tava passando uma coisa difícil. E eu disse pra ele, eu posso orar por você no meio da sala? Ele falou, pode. E eu orei por ele ali. Então, as pessoas se reconhecem. Quando elas verem que você é diferente, quantas vezes, né, Israel? Graças a Deus, não pra não vos vangloriar com isso, mas é pra exaltar a Deus, que as pessoas deu um problema. Ô pastor, tô passando por isso. Né? Sempre chegava na gente e falava assim, Manuel. Sim, até tipo assim, tinha um negócio do interclasse, né? Aí a gente sempre faz uma rodinha. Aí todo mundo falou, isso é hora pra nós, né, cara? Tipo assim, eles reconhecem. Eles reconhecem. Não vangloriando a gente, mas tipo assim, eles reconhecem. Eles reconhecem. E aí você fala, Manuel, eu vou me posicionar. Se posiciona, cara, vai ser difícil no começo. Realmente, porque quando você se posiciona, você tá falando, eu não pertenço mais a uma vida do diabo. Me segue, siga-me. E você não vai se perder. Ter chosen. Ter chosen. Imagina que você, não sei, eu acho que eu gosto muito de Pedro e João, são os meus discípulos preferidos. Mas é tipo assim, siga-me. E aí, na sua escola, o diabo vai, não, vou tentar pegar esse cara, não, ele não vai sair. E Jesus vai tirar essas partes ruins, vai falar assim, não, vou tirar essas partes ruins. Você vai perder alguns amigos? Sim, mas quando a gente perde alguns amigos é porque esses não eram seus amigos. Jesus vai colocar amigos pra você. E saiba, na sua escola é um campo missionário. Então se posicione, use essas táticas. Eu tenho certeza que se você posicionar e principalmente buscar uma intimidade com Deus, não algo falar, Jesus, eu não quero viver algo oscilando, mas eu quero realmente. Vai ser difícil, mas uma coisa que é muito boa. A gente se surge na escola. E realmente, a gente luta o máximo. Lute o máximo que você puder. Não seja o chato, mas lute o máximo que você puder. Mas sempre saiba que você precisa se limpar. E o quarto é algo maravilhoso pra gente. Ali naquele momento de escola, quando a gente entra no quarto e a gente fala, Jesus, tô aqui. Sim. Errei, eu preciso de perdão. Porque infelizmente esse mundo, do jeito que tá, tão perdido, infelizmente, por mais que você tente ali, você vai errar, infelizmente. Não por causa que você quer, mas por causa das pessoas. Lute o máximo. Então vá pro quarto e diga, Senhor, eis-me aqui, lava-me. Por favor, me ajuda. E cada dia mais você vai pegando força. É como na academia. E um dia aquilo que, tipo, fez você fraco, você caiu, você vai ficar forte, você vai poder não só não cair nisso, mas ajudar outras pessoas em Cristo a sair daquilo e conhecer Jesus. O lugar que você caiu vai ser o seu testemunho. O que era mesmo? Não sei. Era a sua ferida, era o seu testemunho, né? Era alguma coisa, seu ministério, né? Sua ferida e seu ministério, alguma coisa assim. Isso, eu acho que algo assim. Então, o que a gente fala pra você é, se posicione, que você vai ver Deus agindo. Você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar e ir diante de Deus. Não fique parado. Pregue esse evangelho. Manuel, eu não consigo falar. Ore. Manuel, eu não consigo falar. Então escreva. Faça algo.
peça a direção a Deus, que você vai ver. Tipo, porque tipo assim, o evangelismo não é necessariamente você chegar no intervalo, subir numa cadeira assim e começar, tipo assim, a ler os salmos. Se isso acontecer, é muito bom. Glória a Deus, né? Mas, tipo assim, tem muitas outras formas. Tem como, você, tipo assim, quando você vê alguém passando um momento difícil, posso orar por você? Tipo assim, são coisas pequenas, tipo assim, até pros próprios professores, assim. Porque você tem um respeito por eles, tipo assim, nossa, esse menino é diferente, ué. Eles verem a diferença e eles vão, tipo assim... buscar essa diferença. Com essa curiosidade, eles vão chegar em você e perguntar. Aí você começa a desenvolver já. E foi maravilhoso, né? A gente tem pessoas na escola que se converteram. Então prega o evangelho, cara. Às vezes uma pessoa ali, é claro, você não pode salvar todo mundo, achar que você é um super-homem ali, mas você tem que pregar o evangelho. Jesus disse, ide, pregar o evangelho, prega o evangelho. E o máximo que você puder, prega. E às vezes uma pessoa que está ali na sala precisa desse evangelho. E às vezes você, numa pequena ação, só de dizer Jesus te ama, uma pessoa que talvez ia se suicidar depois da escola, não faz mais, porque ela fica com isso no coração, porque o Espírito Santo, ele entra ali. Então, é isso, né? Sim, é isso. Prega o evangelho, busque Jesus e seja diferente na escola, porque a luz não foi feita para ficar embaixo da mesa, mas para brilhar lá em cima. E realmente, quando a luz brilha, as trevas... Por que você acha que os mosquitinhos vai, né? Porque elas se incomodam com a luz, então não tem problema. Brilhe, Jesus vai te abençoar. Esse foi o nosso primeiro Fala Jovem, espero de muitos, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai ser uma benção esse Fala Jovem. Amém. A gente quer abordar aqui assuntos do dia a dia como jovens cristãos, o que você precisa andar, viver, né? Isso, claro, o intuito é para te fazer um jovem cada dia mais parecido com Jesus. Então, mande nos comentários aí se você tiver alguma dúvida, alguma coisa pra gente debater aqui. Escreve aí nos comentários, deixa o seu like, né, para fortalecer, para chegar a mais jovens ainda. Se inscreve no canal para dar uma força aí no canal do Emanuel aí. E compartilha aí compartilha pros seus amigos, velho. Prega o evangelho, né? Isso é uma forma de pregar o evangelho, tipo assim, compartilha isso, aí às vezes seus amigos vão olhar e vão ser realmente tocados. Sim, então prega o evangelho, mande mensagem no grupo, prega o evangelho e ame Jesus. Obrigado por se você ficou conosco até aqui, muito obrigado. Fica aqui porque a gente vai abordar mais assuntos e, como você falou, comenta aí de que escola você é e quais são alguns problemas e algumas coisas que você, como jovem cristão, passa que você gostaria que a gente falasse. Grande abraço, a gente vai se despedindo aqui e até o próximo Fala Jovem. Falou! Falou!